Fala turma, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe aqui um livro que me fez passar algumas madrugadas adentro lendo ele e eu estou falando de O Instituto de Stephen King. Você imagina você ser um garoto de 12 anos de idade, superdotado, já estar fazendo duas provas de entrada para duas faculdades distintas e de renome lá nos Estados Unidos e de repente, do nada, você vê tudo na sua vida mudar. Você acorda em um quarto que imita o seu quarto, mas na realidade não é. Você está preso em uma instituição. Esse quarto foi feito para te enganar. É disso que vamos falar agora aqui no Instituto. Antes de seguirmos falando sobre o livro, o Instituto, falar um pouquinho sobre Stephen King, para quem não conhece, para quem ainda não leu nada dele ainda. Stephen King nasceu em 1947. Se olhar para ali é porque eu estou vendo minha colinha, tá certo? No Maine. Acho que por isso que ele fala tanto do Maine lá nos Estados Unidos, né, nos livros dele, nos contos dele. Ele é considerado o rei do horror, para quem já leu alguma coisa sabe disso. Ele já publicou mais de 60 romances, mais de 200 contos. O cara é uma máquina de escrever. A gente pode citar aqui uns clássicos: It, a Coisa, O Iluminado, Carrie, a Estranha. Dentro das obras dele, vários livros já se tornaram filmes e séries com também notoriedade no meio. É muito bacana essa menção do King, para vocês terem uma ideia de quanto ele é importante e relevante para esse mundo do suspense, do terror e tudo mais. O cara é uma máquina, até hoje continua escrevendo. Mas voltamos ao Instituto, certo? Se eu não me engano, ele foi lançado em 2019. Ele tem quase 600 páginas. Essa minha edição aqui são 543 páginas. Vamos lá. O nosso foco central aqui no livro Instituto é o garoto Luke Ellis, que tem 12 anos, como eu falei, ele é superdotado e ele foi sequestrado por esse instituto e acorda lá sem ter muita noção, né? Mas como ele é muito esperto, muito inteligente, assim que ele encontra mais alguns adolescentes lá, ele já vai ter uma ideia do que aconteceu com ele. Ele sabe que foi sequestrado pelo fato de ser superdotado. Isso já é algo muito interessante, King ter colocado essa questão dele ser superdotado, para terem ideia de que algumas atitudes dele não é assim, incompatível com a idade, não, mas ele é superdotado. Lá ele vai ter a ideia de que eles foram sequestrados por ter poderes telecinéticos ou telepatas, que é os famosos lá que falam no Instituto, TC ou TP. O Instituto vai fazer testes nele para poder, neles, né, para aprimorar os seus dons paranormais de telecinesia ou telepata, né? E nisso você, assim, você já imaginou você ser um adolescente, 12 anos, você tem noção que você tem um certo poder, no caso do Luke, de telecinese, que às vezes as portas se fechavam, prateleiras caíam quando ele se empolgava. Então ele tinha uma certa noção que ele tinha um poder, que ele tinha algo diferente além da inteligência. Imagine o que fariam com você se descobrissem que você tem um poder desse. Tá entendendo? Você já vai começando a juntar as pecinhas aí, entender o que é um instituto. O núcleo lá dentro do instituto é muito bem desenvolvido nessa história, nesse enredo, as amizades que vão se criando, as amizades, né? As histórias de cada um, como eles se entrelaçam e no que isso vai colaborar com o desenvolver da história. Gostei bastante do núcleo lá dentro. Assim, é pesado, não é simples, nem tudo são flores, mas é a típica escrita do King. Em outra parte, nós temos um outro personagem que também é importante. Lá na pequena cidade, uma manchinha no mapa, que é Dupree, o nome da cidade, nós vamos conhecer Tim. Tim, que é um ex-policial, até muito bem qualificado, que de repente ele estava indo para viajar para Nova York de avião, ele recebe a proposta lá para sair do avião, vai de carona e chega na cidade de Dupree. E lá ele vai aceitar um emprego de vigilante. Então, lembre-se disso, um cara bem qualificado, trabalhando como vigilante noturno, vigia noturno, né? Numa cidadezinha pequenininha. Uma coisa interessante que o King ele se baseou em algumas
algumas outras obras, O Senhor das Moscas e tal, para poder entender a questão da criança e do adolescente, de como ele age sob pressão. Então, algumas outras obras foram inspiração para quem de poder escrever o Instituto e trazer essa história para a gente. Uma história bem escrita, muito legal mesmo. Agora, na minha opinião, não é o meu livro favorito do Stephen King. Não foi. O meu favorito são outros dele. Mas, até agora, no ano, foi o meu melhor livro do ano. Foi o melhor livro que eu li este ano. A leitura fluiu, por mais que sejam aqui, 500 páginas. Mas a leitura flui bem, você não deve ficar com medo desse pequeno tijolinho, não vai lhe atrapalhar em nada. O que é interessante, né? Porque você pensa em um livro, às vezes assim, um tijolo, como geralmente Stephen King está acostumado a escrever. Mas, assim, quais foram as reações que eu tive? Em determinado momento você fica ansioso, às vezes você sente um certo tédio, você fica um pouco aflito. Então, isso faz parte da escrita do King com a gente. Para quem está acostumado a ler Stephen King, vocês já sabem que ele provoca isso. Em determinado momento ali você fica um pouco tedioso, acha que o livro não vai em frente, mas vai. E certas vezes que dá aquela virada que era o que você estava esperando, e isso King pôde produzir perfeitamente no livro O Instituto. Eu recomendo a leitura. Não sei se vocês já leram algo do King, o que você já leu do King, você já leu o Instituto? Comenta aqui, diz o que você achou. Um outro detalhe, o Instituto estreou agora uma série baseada neste livro, pelo MGM Plus. Eu assisti o primeiro episódio, depois eu vou falar, eu acho que eu vou fazer um vídeo à parte, para poder comentar essa questão da adaptação do livro para a série, sobre o que eu achei do primeiro episódio e o que eu espero que aconteça. É isso, assim, antes de vocês saírem aqui do canal, curtam, comentem, compartilhem, deixem suas opiniões, se você já leu algo do King, se você não leu, por qual das obras dele você iniciaria a leitura. Eu até fiz um vídeo, vou tentar deixar no card aqui em algum canto, vou ver se eu consigo fazer isso, que é indicando 2 livros pequenos para quem quer começar a ler Stephen King. Então é isso, pessoal. Deixem aí suas opiniões. Não esqueçam de se inscrever mais uma vez. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, meu povo.